para a gente ir fazendo lá na análise de dados, na análise de dados ele só vai dar essa moda aqui. Por mais que tenha um conjunto de dados com mais de uma moda, ele vai trazer somente uma. Daí a gente precisa usar essa função aqui, né? Tá? A única coisa que ele vai embaralhar um pouquinho aqui, ó. Né? Então, eu vou digitar isso aqui, tá? Porque ele vai colocar aqui numa coluna. Até tem como a gente inverter isso, mas... Agora, e nesse aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar a função. Eu vou deletar isso aqui, tá? Como que eu vou calcular? Não vou deixar. E vou calcular aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Igual, modo.mult. Vou selecionar todos os dados. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Valideu todas as notas. Tá? Então, só para a gente deixar aqui registrado, né? Opa, isso aqui. Esses valores referente a essa moda aqui. E esses outros valores aqui referente a esta moda aqui. Tá? Ok, então, ele vai sair aqui. Eu preciso, sempre quando eu vou usar essa função de modo multi, deixar aqui umas células livres, porque senão vai dar erro na minha forma. Tá? Para ele trazer aqui. Então, não era o valor 5, 6 e 8? 5, 6 e 8. Ok com a moda? Ela é bem tranquila, né? É o valor que mais aparece aí no nosso conjunto de dados. Agora, vamos voltar aqui para a nossa outra medida, né? Para o nosso outro conjunto de dados. Bom, aqui eu tenho os dados, né, da área de ginecologia, que vamos considerar aí a amostra de intervalos de tempo entre períodos menstruais suscetíveis para um grupo de 500 universitárias entre 19 e 21 anos de idade, mostrados abaixo. A coluna de frequência dá o número de mulheres que relataram cada uma das respectivas durações. Então, aqui temos todas as durações, né, dos períodos menstruais. Qual que é a moda desse conjunto de dados? Como que eu faço a leitura desse conjunto de dados aqui? Quem poderia me falar? Ninguém? O que Eu vou ter aparece mais vezes, professor, 28, o valor 28, que tem a frequência de isso. 185. 28 dias, né? Que são os 185 dias. Então, essa é a minha moda. Então, a moda é o que realmente mais aparece. Se eu tivesse ali, por exemplo, 27 dias, 184 meninas, né? Mulheres, mesmo assim, a moda continuaria sendo o 28 dias. Ok? Então, é o que mais aparece. Então, eu vou olhar na frequência qual que tem a maior frequência. Então, é 28 dias, né? Ali o valor de 28, que temos 185 mulheres com esse período menstrual aí sucedido. Né? Bom, a outra medida que nós temos é a mediana, e ela é uma medida bem importante para nós, né? Eu vou representar ela pela letrinha MD ou um X com um tio em cima. Então, aparecendo essas duas nomenclaturas, ele vai ser a mediana. E ele vai representar o valor do meio de uma série de valores ordenados. Então, eu ordeno o meu banco de dados
e vai ser aquele valor central. Né? Aqui, ó, se nós fôssemos fazer na mão, né, escrever aí, né, pegar o papel aí e fazer isso, como que nós faríamos isso, né? Então, eu vou colocar os meus valores aí em ordem crescente, vou achar um localizador, né? Então, o que é o localizador? Vai dar a posição do dado. Eu vou colocar o conjunto de dados, se o meu conjunto de dados for ímpar, eu vou fazer essa equação. Total dos dados, mais 1 dividido por 2. E essa vai ser a posição que estará a minha mediana. Se o conjunto de dados for par, eu vou fazer o quê? Fazer essa equação. Total de dados dividido por 2, eu vou achar uma posição, vai dar um valor. Total de dados dividido por 2 mais 1, eu vou achar outra posição e eu vou fazer a média desses dados. Bom, mas por que essa mediana aí é interessante? Quando eu tenho dados assimétricos, ou seja, uma concentração de dados em uma determinada faixa, a média ela é uma medida um pouquinho viesada, vamos dizer assim, tem um viés para representar o centro do conjunto de dados. Então, a gente prefere utilizar a mediana. Ou naqueles casos em que eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho valores discrepantes, ou seja, tenho valores muito altos ou muito baixos que destoam dos demais valores. Aí, quando eu vou calcular a média é influenciada por todos os valores, já a mediana não. Tá? Então, a gente pode utilizar aí a mediana nesses casos para fazer uma representação do centro de dados. Então, vou voltar lá para o Excel para a gente pegar esse conjunto de dados aqui. Vocês têm esse Excel, tá lá nos arquivos da UFPR Virtual, tá? Da UFPR Virtual não, do Teams. Então, vamos lá. Né? Considere o conjunto de dados abaixo, que consiste na contagem de leucócitos obtidos na coleta de sangue no momento da admissão de todos os pacientes que deram entrada em um pequeno hospital em um determinado dia. Então, calcule a mediana da contagem de leucócitos. Lembrando que, né, vezes 1.000 aqui, só para a gente resumir aqui, é 7.000, 35.000, 5.000 e assim por diante. Então, aqui eu tenho os pacientes, são 9 pacientes, é o I, e aqui o XI são a contagem de leucócitos. Bom, vamos verificar aqui então esse conjunto de dados ele está descrito aqui, ó, 735, coloquei ele em ordem aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar esses dados. Mas o Excel já faz isso para mim? Ele já faz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele aqui, vou colar aqui do lado só para a gente brincar um pouco. Colar aqui em cima, tá? Então, esses valores estão. Como que eu faço? Né? Eu quero ordenar eles. Eu vou selecionar todo mundo e vou vir na opção classificar aqui. E vou classificar personalizado. Eu quero que ele classifique pelo valor de XI, que é a contagem de leucócitos, do menor para o maior. Vou dar um OK. OK, ó, ordenou aqui, ó, meus dados. Isso aqui não interessa para nós. Eu vou deletar aqui, para não confundir. Vamos lá, o conjunto de dados tem um número par ou ímpar? Vamos contar aqui. Eu tenho 9 valores, é ímpar. Lembram aqui da equação que eu falei para vocês? Ó, ele é ímpar, então eu vou pegar o total de valores mais 1 dividido por 2 vai me dar a posição. Total de dados, vou fazer a continha aqui, ó. A posição.
Então, a posição é igual a quem? Total de dados, que é 9. Abre parênteses, 9. Mais 1, fecho parênteses, divido por 2. Então, é a posição 5. Aqui eu vou escrever posição. Tá? Não vale aquela posição dos pacientes. Aqui eu vou colocar uma nova nomenclatura. Quem que é o primeiro valor, o menor até o maior, né? Então, a posição 5. Eu vou lá, cadê a posição 5? Está aqui, ó. O quinto valor. Portanto, a mediana é o valor 8. Ok aqui, pessoal, quanto ao cálculo da mediana? Professor, não entendi, não. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tá, depois de classificar, faz o quê? Classificar por do Ó, menor para o maior. Isso, ó, vou selecionar aqui, ó. Vou deixar, ó, como selecionei todo mundo, eu vou classificar. Vou lá na personalizada, os valores de x e y, né, que são os valores dos leucócitos, do menor para o maior. E vou dar um OK. Conseguiu chegar aqui? Nessa Sim. igual. Daí aqui você vai digitar, né, a posição e vai colocar 1, 2, 3, manual mesmo. Tá? Aí nós queremos identificar qual que é a posição do valor da mediana. Como que a gente vai fazer esse cálculo da posição? É essa continha aqui, ó. O N, que é o total de dados, mais 1 dividido por 2. Nós temos 9 dados, mais 1 dividido por 2, que dá 5. Então, quer dizer o quê? A minha mediana é o valor que está na posição 5. Posição 5, o valor é o 8. Deu certo agora? Deu, agora deu. Né? Mas isso aqui é muito trabalhoso, né? Pensa em conjunto de dados grande, é inviável, né? A gente ficar fazendo isso. Então, vamos ver aqui, o Excel nos dá a mediana. Então, vamos pegar a função que calcula isso. Né? Então, vamos lá. Igual MED. Abre parênteses. Não preciso ordenar ele, ó. Da forma que está. E vou fechar. Ele localizou lá o valor 8, que foi o mesmo valor 8 que nós encontramos. Ó, vou colocar aqui a continha, de novo. 9 valores, mais 1, dividido por 2. Só para a gente checar. Posição 5. Aqui já está ordenado. Encontrou o mesmo valor 8, tá? Esse valor aqui. Esse, né? Bom, qual que é a mediana, então? E o que que significa isso? O que significa que eu tenho uma mediana com o valor 8? O que isso me traz? Qual o significado da mediana? Cinquenta por cento dos valores são abaixo de 8 e 50% acima. Isso. Vamos lá. Interpretação. 50% clientes têm contagem de leucócitos inferior a 8. Vou colocar aqui, igual está na nomenclatura, né? Para a gente não confundir.
Ok? Então, 50 eu posso colocar só um, né? Eu sempre gosto de colocar do inferior, porque daí, quando a gente for falar dos quartis, percentis, a gente não se confunde. Ok? Então, essa é a minha interpretação. O que que eu... Então, é só usar a funçãozinha aqui, ó, né? Deixa eu colocar ela aqui do lado, né? Para a gente não esquecer. MED. Lá no BR Office é a mesma função. Então, vamos lá. Agora eu modifiquei um pouquinho o conjunto de dados, tá? Ó. Ele tem 10 valores aqui. Eu incluí mais um. Então, um valor de 36 aqui, tá? Supondo que entrou mais um paciente. Então, vou lá. Meu conjunto de dados é par. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer agora aquelas duas continhas lá. Aqui do lado. N dividido por 2, para achar a posição 1. E a outra... Deixa eu colocar um parênteses. N dividido por 2, mais 1. Esqueci de colocar. Bem, encontro aqui, ó, que nós falamos anteriormente, ó. Né? Porque o meu conjunto de dados é par, eu tenho 10 valores agora. Tá? Então, vamos lá, vou achar a primeira posição. Ó, vou ordenar eles, tá? Eu já ordenei aqui. Estão ordenados. Eu vou achar a posição igual. Quantos dados eu tenho? 10 por 2. 5, né? E o outro igual a 10 dividido por 2 mais 1. 6. Então, quer dizer o quê? Que a mediana vai estar na posição 5 e na posição 6. E, como falado aqui, eu preciso calcular a média dos valores. Importante, pessoal, que confunde. Aonde vocês erram na prova, lá nas avaliações. Vocês querem calcular a média daqui. A média é dos valores. Aqui só indica a posição em que eles estão. Eu ordenei meu conjunto de dados e a posição que eles se encontram. Tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular a média entre... Como que eu calculo a média? 8 mais 9 dividido por 2. Então, a mediana... Deixa eu colocar aqui. A média... Mediana. Vou colocar aqui em cima. Então, é 8 mais o 9 dividido por 2. Poderia calcular isso direto aqui no Excel? Ele calcula para mim isso? Calcula. Vamos lá. Qual que é a função? MED. MED. Seleciono todos os dados. Ele vai me dar o valor. Depois eu vou deixar. Então, aqui da mesma forma, vou fazer, ó, MED. Vou selecionar os valores. Né? Ó, os dados aqui não estão ordenados. Então, se eu usar a função do Excel, eu não preciso nem ordenar os dados. Se eu for fazer na mão, eu preciso fazer toda essa conta aqui. Beleza? Então, aqui, ó, o que que aconteceu? Nesse conjunto de dados que eu tinha 9 pacientes, a mediana deu 8. E aqui entrou mais um paciente, a mediana foi 8,5. Vamos calcular a média disso, desse conjunto de dados? Então, vamos lá. Média. Média, só para a gente fazer um comparativo agora, entre mediana e média. Eu só vou copiar aqui a fórmula, para quem quiser clicar, está aqui. Essa aqui só para a gente comparar. Então, a mediana aqui é 8,5. E vou voltar aqui em cima e vou calcular a média também, tá?
Então, vamos lá. Igual a média. E vou selecionar os dados. Ó, o que aconteceu aqui, pessoal? A inclusão de um valor maior, né, um valor, a gente pode colocar extremo, o que ele fez? Ele impactou na mediana? Impactou, mas o impacto foi pouco, né? Aqui, ó, 0,5. E no cálculo da média, ó, ele aumentou quase 2, né? 2, valor 2 aqui, 2.000, né? Então, quer dizer o quê? Que quando o meu conjunto de dados ele for assim, assimétrico, que eu tenho valores, né? Eu tenho valores muito altos, eles não condiz com os valores do centro, que é o 8, 8,5, o que a média acontece? Ela é influenciada por esses valores. Então, em situações que eu tenho distribuições assimétricas, que a gente já vai ver como que a gente observa isso, eu vou optar em, ao invés de relatar a média para representar os meus dados, eu vou relatar a mediana. Tá? Então, essa aqui, isso que eu quis colocar. Opa, abri errado. Isso que eu quis colocar aqui, né? Quando meus dados são assimétricos. Eu já vou mostrar para vocês o que é. Vou colocar aqui, só para a gente, né? Aqui, ó. Né? Ó, aqui é uma distribuição simétrica. Né? Meus dados estão concentrados aqui, ó. Eu tenho uma alta frequência de valores no centro. Aqui é uma distribuição assimétrica, positiva, porque eu tenho uma frequência maior de valores pequenos aqui, né? Ó. E esse conjunto de dados aqui tem uma distribuição assimétrica negativa, porque eu tenho um alto percentual de valores aqui nessa faixa da extrema aqui do lado direito. Né? Então, ela é assimétrica negativo quando eu tenho uma concentrações de valores à direita, e ela é positiva se eu tenho uma frequência de valores maiores à esquerda, e ela é simétrica se eu tenho uma concentração de valores no meio do conjunto de dados. Tá? Então, quando a gente está falando assimétrica, a gente está falando nessas duas situações aqui, né? Do gráfico P e do gráfico C. Bom, a gente já vai voltar a falar disso. Tá? E voltar. Ok, aqui com a mediana, a gente não precisa ficar calculando a posição, então, mas cabe nós entendermos, né, como que se chega nessa conta, mas o Excel aqui nos traz através dessa função MED. Então, não confundir, pessoal, o MED com a média. MED é mediana, média, a função é média. Ok? Então, eu posso usar essa funçãozinha aqui. Bom, e a outra medida que a gente já sabe calcular é a média. Como que eu calculo a média? Somo todos os valores, e média aritmética, né? E divido pelo total. Então, aqui nós temos um conjunto de dados, aonde que nós temos os pesos ao nascer, né? De todos os nascidos vivos em um hospital particular de Toledo, durante o período de uma semana. Então, aqui eu tenho os pesos, eu digitei eles aqui. E como que eu faço para calcular a média? Somo todo mundo e divido pelo total, ou uso a função média. Seleciono os dados, já deixo a fórmula lá.
Ô, E professor, coloca. e não precisa ordenar antes? Pode Não, fazer. aqui no Excel você não precisa ordenar nada. Aqui na mediana, se a gente fosse fazer na mão, eu precisaria ordenar. Mas ó, vocês verificaram que, ó, se nós olharmos aqui e calcularmos, dá o mesmo resultado? E para a média também. Se eu quiser ordenar, ok, mas não preciso. Senão eu tinha aqui, ó, como que eu faria manual? Isso aqui, né? Vou lá, ó. Esse, mais 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 esse. Pensa num conjunto de dados que eu tenho uns 2.000 dados. Ó. Dividido por 20, né? Que é o total dos meus dados. Ó, faltou dividir. Ó, a barrinha aqui. Né? Onde aqui eu somei todo mundo e dividi pelo total. E se eu colocar a função aqui, média, ele calcula a média para. E o que significa essa média? Como que eu interpreto esse valor? Eu só vou descrever que a média dos pesos ao nascer, né? Interpretação aqui. A média dos pesos ao nascer. Onde que é? De nascidos. Filhos. Toledo. Ao particular. Opa. Toledo é de 3.100. Eu vou arredondar aqui, tá? 67. Só arredondar aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, arredonda, tá? Deixa eu colocar aqui ele nas casas decimais. Então, como que eu vou interpretar a média? Dessa forma. Como eu interpreto a mediana, a gente já escreveu aqui, né? E a moda é o valor, vou escrever aqui, é o valor que mais se repete. Então, é importante sempre, professor, eu calculei, eu joguei lá, a média é tanto, qual que é a unidade? E do que se trata ela? Então, eu preciso descrever aí essas informações. Beleza com a média? Beleza. E também, só aqui para a gente deixar registrado, vocês têm os cálculos muito de média ponderada também, né? Então, como que a gente calcula uma média ponderada? Vamos supor aqui, eu tenho uma disciplina aí que tem 3 módulos. Tá? E quais são as cargas horárias dessas disciplinas? 25%, 40% e 70%. Então, carga horária, né? Eu vou colocar em porcentagem. Ok, né? Eu quero saber se o aluno vai ser aprovado ou não. Para ele ser aprovado, o que ele tem que acontecer com ele? O que tem que acontecer com o aluno? A média dele tem que ser superior a 70. Então, vamos supor que ele tirou essas notas aqui. Como que eu calculo essa média ponderada? Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Aonde que x é o valor da nota e o p é aqui a proporção, que é o percentual. Então, eu vou fazer cada valor vezes o seu percentual, somar isso aqui é um símbolo de somatório, né? Soma, e dividido pela soma total dos pesos. Então, vou fazer aqui, ó, do lado, tá? O xi vezes
UPI. Igual. Nota 50 vezes a carga horária. 25%. Igual. Nota vezes o peso. Mais nota vezes o peso. Agora eu vou somar tudo isso aqui. Então, o que eu faço? Igual, soma, abro parênteses, seleciono os valores. Fecha. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui da equação, né, da fórmula, eu tenho que é 71. Agora eu vou somar todos os pesos. Ó, aqui os pesos. Esse mais esse, dá 100, né? Dá 1. Então, logo, a média ponderada do indivíduo é 71. E ele está aprovado. Ok? Com o cálculo da média ponderada também? Beleza. Né? Tranquilo também. Então, também tem esse tipo de média aí que vocês usam bastante. Bom. Opa. Aqui que eu tenho. Então, a média, né, ó, soma todo mundo e divide pelo total, né? E ela é sensível a valores extremos, aqueles valores, né, que eu falo para vocês, ou muito baixos ou muito altos, que vai impactar, porque eu somo todo mundo e divido pelo total. Já a mediana, não, eu vejo a posição. Então, ela é menos sensível a valores extremos. Né? Então, fazendo um comparativo aí entre média aritmética e mediana. Se a distribuição ela é simétrica, né? Então, né, naquela forma que eu mostrei para vocês, tipo a forma de um sino, né? Onde que os dados começam baixinho, sobe a frequência e decresce. Então, a mediana é a mesma da média, é o mesmo valor. Então, se eu tenho distribuição simétrica, a mediana é igual à média, então eu opto aí em reportar na minha análise a média, porque é mais comum e mais simples, né, de ser interpretada. Né? Então, vamos lá. Né? Se eu pegar esse exemplo aqui, vamos lá, que nós estávamos trabalhando aqui, dos trabalhadores da fábrica. Olha o que acontece. Deixa eu colocar minha ponteira aqui. Eu tenho uma maior concentração. Aqui é a frequência, tá? O número de trabalhadores. E aqui eu tenho a pressão arterial sistólica. O que acontece? Eu tenho, ó, se eu dividir, né, esse aqui no meio, o que acontece? Esse lado aqui é muito semelhante a esse outro lado. Então, por isso que eu digo que ele é simétrico. E nesse caso, eu tenho uma maior, aqui o anos de uso de contraceptivo oral de mulheres, e aqui eu tenho o número de mulheres. Então, eu tenho um alto número de mulheres aqui com até 3 anos de uso contínuo aí de contraceptivo. Então, eu vou dizer que essa minha distribuição dos dados ela é assimétrica positiva. Nesse caso aqui, onde que eu tenho o número de dias e a umidade relativa do ar, eu tenho uma frequência de dias maior com umidade do ar alta. Então, eu digo que ele é assimétrico negativo. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse esse conjunto de dados, eu ia preferir reportar a média para representar aqui a pressão arterial sistólica desses trabalhadores. No caso aqui do uso do contraceptivo, eu ia optar em reportar a minha mediana para representar esse centro do conjunto de dados. O mesmo aqui referente à umidade relativa do ar. Então, é comum,
é comum todo mundo trabalhar só com média. A média. Mas nesses casos aqui, a média é errônea. Ela está enganando nós. Nesse caso aqui também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, claro que sempre uma medida de centro, ela tem que vir acompanhada de medidas de... Então, isso aqui tudo que eu já falei, deve ser acompanhada do quê? De medidas de dispersão. Né? Então, aqui só está o cálculo, né, que a gente falou da média ponderada, só para... E aqui foi a interpretação que eu dei. Depois tem lá nos slides, né, vocês podem retomar isso. Bom, então só uma medida de tendência central sozinha, ela não diz muita coisa para nós. Nós temos que verificar a variabilidade desses dados. Então, calculando medidas de dispersão. Então, vamos considerar aqui essas notas de 2 alunos que realizaram 5 provas. O aluno A e o aluno B. Qual que é a média? Calculem aí para mim rapidinho. Qual que é a média da nota deles? A do primeiro eu posso já dizer, é 7. E a do segundo? Sete também. 7 também. Qual desses alunos teve uma regularidade maior? Aluno A. Por quê? Porque variou menos. Quer dizer, não Porque variou. teve uma variação menor, né? A variabilidade dos meus dados foi menor. Porque foi 7 ali, foi constante. Se eu pegar a média e tentar verificar uma relação entre essas notas, vai dar sempre essa diferença igual a 0. E do aluno B, não, né? Ele teve uma oscilação. Então, essa oscilação a gente chama de variabilidade. E que a gente calcula através de uma medida de dispersão. Tá? Então, nós vamos ver aqui como que nós vamos calcular essas medidas de dispersão. Vamos considerar aqui, né, 2 amostras de medidas de colesterol de certa pessoa utilizando 2 métodos de mensuração. O autoanalisador e o microenzimático. Tá? Então, aqui eu tenho as medidas do método autoanalisador e do método macroenzimático. A média, se a gente calcular a média dessas medidas, deu de 200 do colesterol. Mas qual dos dois tem menor variabilidade? O método microenzimático. E eu iria preferir ele, né, para analisar as minhas amostras, né? Que eu já vou tomar uma decisão. Por quê? Se a gente colocar, ó, a média e verificar os valores, quanto que eles variam em torno dessa média, o autoanalisador tem uma variabilidade muito maior. Então, eu vou preferir aqui o método microenzimático. Bom, né? Então, aqui a gente está olhando em relação aí a média. Qual que é uma outra? A gente vai padronizar isso, vai dar um nome para essa medida que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas uma outra medida de variabilidade, que ela é um pouco informativa, mas em algumas situações ela é interessante como um auxílio, né, para a gente ter uma noção da variabilidade, que é a amplitude. O que é uma amplitude? É a diferença entre o maior valor do meu conjunto de dados e do menor valor. Então, isso eu calculo, eu chamo de amplitude. Então, é a diferença entre o maior e o menor valor. Então, ela serve para alguns cálculos auxiliares, tá? Mas ela é bem... tem problemas, né? Se o conjunto de dados, quanto maior o conjunto de dados, maior será a amplitude. Então, é uma medida aí, vamos dizer, não muito usual. Né? Mas qual que é a vantagem? Ela é fácil de ser calculada, né?
uma vez que as observações de amostra estão ordenadas. Então, se elas estão em ordem, eu vou pegar o maior e o menor, né? Ela é muito sensível a observações extremas, ou seja, muito baixas e muito altas, né? Depende do tamanho da amostra. Quanto maior for o N, maior será a amplitude. E ela não é uma medida bacana aí para interpretar conjuntos de dados com tamanhos, né, número de informações diferentes. Por exemplo, comparar dois grupos, né, por exemplo, de homens e mulheres, cujo eu tenho um maior número de mulheres, por exemplo, né, para qualquer medida. Então, ela é uma medida aí que a gente vai utilizar ela como um cálculo auxiliar. Mas ela existe, é uma medida de amplitude. Eu só vou pular um pouquinho os quartis, que eu vou levar um pouquinho mais de tempo. E quero falar para vocês sobre outras duas medidas, que é a variância e o desvio padrão. Já ouviram falar nelas, né? Ouvi falar sim. Então vamos ver. Vou pegar. Deixa eu tirar essas fórmulas aqui. Aproveitei. Vou pegar aquela para a gente tentar entender aí como que se calcula essas duas medidas, que elas são bem principalmente o desvio padrão, ele sempre vem acompanhado da média, né? Média, muitos artigos, livros que vocês pegam, ele traz lá média mais ou menos o desvio padrão. Então vamos tentar entender o que é esse desvio padrão. Ele não é uma amplitude, ele é um valor que gira em torno da média, tá? Mas vamos lá. Ó, vamos pegar as notas daqueles alunos, tá? O aluno A e o aluno B, que tinha as notas lá deles, ok? Então, vou calcular a média aqui, tá? Bem rapidinho. Média, essas notas, a gente já sabe que é 7. E aqui é a mesma coisa, tá? Vamos calcular a amplitude dos dois? Qual que é a amplitude? Ó, é o máximo desses valores menos o mínimo desses valores. Aqui a gente já sabe que é zero, né? Porque 7 menos, 7 menos 7 é zero. E aqui a amplitude é 3. Eu vou deixar aqui um segundinho para quem está fazendo junto, né? Fazer aí. Então, eu só calculei aqui a média e a amplitude. Então, nós já vimos, né, que o aluno B, olhando os dados, né, que ele tinha uma variabilidade maior. Então, eu posso ver pela amplitude. A amplitude realmente é uma medida de dispersão, é maior nas notas do aluno B. Beleza? Então, vamos pensar numa medida que a gente vai... Eu vou esquecer aqui o aluno A, porque as medidas dele vai ser zero, porque é constante, né? De dispersão. Eu vou focar aqui nas informações do aluno B. O que acontece? Vamos pensar numa medida que vai me dar a dispersão em torno da média. Então, eu quero verificar uma medida que vai me dar as distâncias entre cada valor e a média. Cada valor e a média. Cada valor e a média. Então, aqui eu coloquei esses valores aqui, ó. Aluno B, ó, as notas dele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a média dele é 7, né? Eu vou fazer a continha, vou ver quanto que cada um dos valores diverge da média. Então, vamos lá. 8 menos 1. Opa,
Desculpa. Eu pensei no resultado. 8 menos 7, que é a média, né? Igual 6 menos a média, que é 7. Vou colocar aqui direto. 7 menos 7. 5 menos 7. Igual a 9 menos 7. Então, eu fiz o que aqui? Cada valor menos a média. Certo? Mas se eu trouxer esses valores aqui, vai me dar muita informação? Não. Ah, mas e se eu, para verificar isso, e se eu somar aí, fazer uma média dessas diferenças? Me parece ser interessante, né? Eu fazer uma média dessas diferenças. Então, vamos lá, para fazer a média, o que eu preciso fazer? Somar e dividir pelo total de dados. Então, vou somar isso aqui. Deu 0. Então, 0 dividido por quantos notas eu tenho? 5. 0 dividido por 5 vai dar? 0. Então, vou dizer que não existe variabilidade nas notas do aluno B? Posso concluir isso? Ou não? Não. Não, né? Então, eu tentei aí montar uma medida que fosse me trazer a variabilidade, mas o que acontece? Acabei metendo os pés pelas mãos, né? Não consegui. O que eu preciso fazer, então? Bom, para eu tirar, por que a minha conta não deu certo? Porque eu tenho um valor negativo e positivo, né? Ó, se anula, né? Então, o que eu vou fazer? Para eu tirar esses negativos, eu vou elevar ao quadrado. Olha que interessante. Qualquer número elevado ao quadrado, eu elimino aí os valores negativos. Então, vou fazer isso. Vou fazer aqui, ó, do lado, tá? Então, como que eu faço para elevar ao quadrado? Ó, eu só fiz a diferença. O 8 menos 7, entre parênteses, chapeuzinho lá, sendo circunflexo, 2. Ele eleva ao quadrado. E fiz cada um desses valores aqui. Agora eu vou somar. Ó. Opa, já não deu 0. Deu 10. E eu vou dividir pelo total de valores. Só que o que acontece? Se eu dividir pelo total de valores, matematicamente, esse valor ele é viesado, né? Tem um viés. E eu preciso fazer uma correção. E qual que é essa correção? É diminuir 1. Então, eu vou diminuir 1 do meu número de dados. Então, isso aqui a gente, lá na estatística, a gente comprova que realmente precisa descontar esse 1, porque eu quero estimar um parâmetro, né, um valor, então eu preciso fazer essa correção para ele não ser um estimador aí viesado, viciado, né, que a gente fala. Então, eu tenho que fazer essa correção. Então, aí surge uma medida que a gente chama de variância, que ela é o quê? É a soma de cada um dos valores menos a média elevada ao quadrado. Ó, então, ó, eu somei cada um dos valores menos a sua média e elevei ao quadrado. Ó. Fiz cada um desses e somei aqui no final. Dividido por n menos 1. Então, vamos lá. Qual que é a minha variância, que é representada por s ao quadrado? É igual ao 10 dividido por 4. 2,5. Mas
quando eu elevei os meus valores ao quadrado, o que aconteceu? Eu transformei a minha medida, que é as notas, pontos, ao quadrado. Então, eu tenho que a minha variância é 2,5 pontos ao quadrado. E perdeu o sentido, né? O que quer dizer pontos ao quadrado? Ah, sua média é a nota, né? Vamos pensar lá no indicador. Sua nota média é 70 com uma variância de 2,5 pontos ao quadrado. Não tem, né? Não faz sentido. Vamos pensar aqui em peso, né? Das crianças lá. 3.000 gramas, 3.100, vou chutar aqui, 2.950, de 3 crianças. Calcular a média. E aqui, ó, já vou calcular direto aqui no... Já vou falar da função para vocês. Vou calcular aqui, só para a gente ter a medida, tá? Aqui, então, são pesos de crianças ao nascer. A média dessas crianças é de 3 quilos, né, e 16 gramas, ok? E com uma variância de 5 quilos 833 gramas ao quadrado. Faz sentido? O que é gramas ao quadrado? Alguém saberia me dizer? Nada. Nada, né? Não tem sentido nenhum. Então, eu solucionei um problema meu, que era essa coisa que qualquer valor que eu fizesse aqui ia dar zero. Elevei ao quadrado, mas elevei ao quadrado, criei outro problema. Minha unidade de medida é o quadrado. O que eu tenho que fazer para tirar um quadrado de alguma coisa, matematicamente? Fazer a raiz quadrada. Da raiz. Tirar a raiz quadrada, né? Deixa eu só ver se eu... Ó, eu vou fazer o quê? Calcular o desvio padrão, onde que é a raiz quadrada da variância, né? Então, como a variância não pode ser apresentada na mesma unidade da variável que foi medida, então eu vou tirar a raiz quadrada. Aí eu tenho a medida do desvio padrão. Tá? É só voltar aqui. Então, eu vou calcular aqui uma medida, chama S, que é o desvio padrão, vai ser igual a raiz quadrada da variância. Aí sim, agora eu tenho uma medida que está na mesma unidade da minha medida original, né? Dos meus dados, que são pontos. Então, a média das notas do aluno B é de 7, com um desvio padrão de 1,6. Então, o que é esse desvio padrão? É a média dos desvios em relação à média. Meio complexo, né? Mas é isso. É a média dos desvios em relação à média. Então, é uma medida síntese que a gente chama de desvio padrão e ela é a mais utilizada aí. Existem outros desvios, professor? Tá no seu padrão? Existe o desvio médio, que em vez de eu levar ao quadrado, eu faço aqui, né? Aqui a gente elevou ao quadrado. O que a gente faz? A gente calcula pelo módulo.
Que o módulo também, né? Vai transformar o que? Esse valor aqui em positivo, né? E daí eu faço a mesma continha. Pego os valores em módulo, somo eles, as diferenças em módulo, e depois divido pelo total de dados. Aí eu tenho um desvio médio. É uma medida interessante também, mas não caiu nas graças aí da academia. Né? O pessoal opta em desvio padrão, por também ele ser um estimador mais consistente. Quando eu falo em estimador consistente, que em estatística a gente tem uma questão assim. A gente tem os dados da população e a gente retira uma amostra. Dos dados dessa amostra, a gente calcula aí estimativas, né? Estatísticas. E ela tem uma série de propriedades. Ela deve ser não viciada, não ter tendência, consistente. Tem várias coisas que a gente comprova isso matematicamente. E uma dos critérios é qual que vai apresentar mais consistência. Que existe um cálculo aí bem complexo aí, que a gente calcula a esperança da medida, equivale a uma geratriz de momentos, é um cálculo bem complexo, mas o que a gente faz? A gente vê qual que é melhor. E quando a gente calcula o desvio padrão, por exemplo, com o desvio médio, o desvio padrão é uma medida mais consistente que o desvio médio. Por isso que caiu aí nas graças da academia, né? Porque ele é mais consistente. Realmente é melhor para medir a variabilidade. Claro, se os meus dados forem simétricos, né? Igual lá o da média. Então, existe essa outra medida aí, que é o desvio médio. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Que é semelhante. Mas a gente não vai entrar porque, olha, mas se eu peguei até hoje um ou dois trabalhos que eu li que trazia o desvio médio, porque se foge do padrão, a gente tem que justificar por que a gente está usando, né? Se tem o melhor, né? É a mesma coisa do tratamento lá, quando vocês vão pensar num tratamento, né, de um paciente. Vocês têm dois tipos de tratamento, um mais eficaz que o outro. Qual que você vai optar em dar ao seu paciente? Melhor. O melhor, né? Supondo que o custo é semelhante, né? Aqui para nós o custo é semelhante, né? O custo, o trabalho aqui nosso de cálculo vai ser o mesmo. Então você vai tentar dar o melhor. Então aqui, né? Por isso que o desvio padrão aí é a opção que nós temos de medida de variabilidade. A variância, né? Tem esse problema. Então o que a gente faz? A gente teve que usar uma metodologia para suprir uma necessidade, porém depois a gente teve que fazer uma correção que tivemos que tirar a raiz quadrada. Bom, e como que a gente calcula isso no Excel? Pode Só falar? uma dúvida que ficou, que eu sou Sim. meio leigo no Excel. Como você fez para passar a média de todos juntos para a média ao quadrado ali? Você Aqui? de maneira rápida, assim que você fez. Tá, vamos lá? Eu vou pegar aqui, vou deletar, tá? Deletar. Igual, né? Eu vou pegar o valorzinho aqui, ó, vou abrir um parênteses. Abrir parênteses. Ó, vou pegar lá a nota dele. A média eu já sei que é 7, né? Menos 7. Vou fechar o parênteses e vou elevar ao quadrado. Chapeuzinho 2. Conseguiu aí fazer essa? Sim. Vou dar um Enter. Certo? O que eu posso fazer? Ó? Ctrl C, Ctrl V. Ou não gosto do Ctrl C, Ctrl V. Fiz a primeira, ó, minha cruzinha branca, né? Vamos deixar ela pretinha aqui no canto. Clico, arrasto. Ou faço um por um. Deu certo? Deu. Beleza. Tá, daí aqui eu somei, né? Deixa eu colocar a fórmula da soma aqui. Vou deixar aqui do lado, né?
E vou colocar a primeira conta aqui também, tá? Vão perguntando, porque às vezes eu não... Passando rápido aí. Vamos lá, agora eu vou aqui do lado e a gente vai calcular essas medidas aqui no Excel. Tá? Para a gente ter a função aqui, ó. A variância. Do primeiro eu nem vou calcular, tá, pessoal? É tudo zero, né? Tá? A gente já viu que são constantes, aqui vai dar tudo zero. Então, eu vou calcular aqui, ó. Para eu calcular a variância, igual nós fizemos a continha ali embaixo, na mão, né? Vamos dizer assim, a gente vai pedir a função do Excel. É var ponto A. Vou abrir parênteses e vou lá nos meus dados, ó. E pegar os dados. Ó, só não pega a média aqui, né? E vou fechar o parênteses. Olha, bateu com a nossa medida, né? Ó. Eu vou deixar a fórmula aqui do lado. E o desvio padrão? Eu posso tirar a raiz quadrada ou tem uma função aqui no Excel que chama desvipad ponto A também. Que é esse ponto A quer dizer que é da amostra. E abrir parênteses. E vou fechar. Olha que legal. Eu vou só aumentar aqui para ficar igual. Bateu com a nossa conta também. Então, a funçãozinha. Pessoal do LibreOffice, lá não tem o ponto A, tá? A função, então, vai ser igual a var. Está lá no LibreOffice. Tudo que nós estávamos falando aqui era igual até agora, tá? No Libre só não tem o A. Não sei se alguém está mexendo aí no LibreOffice. Alguém está mexendo ou não? Não? Mas quem for usar, né, muda só aqui. E se vocês colocarem aqui essa função aqui no Excel, ele também funciona, tá? Igualzinho, ó. Vou fazer aqui, ó, colocar para vocês, ó, só para a gente fazer um teste. Var. Também funciona, tá? Mas essa já é uma função antiga, nas atualizações já tem o A, tá? Quer dizer, já amostra. Mas essas outras aqui também funcionam no Excel. Bom, e como que eu interpreto o desvio padrão? Que é a média de desvios em torno da média. É essa a interpretação. Tá? Não tem muito que a gente falar. Bom, vocês viram que eu pulei ali os quartis, né? Então, eu vou finalizar aqui o coeficiente de variação e depois a gente volta lá nos quartis. Uma outra medida de variabilidade que nós temos, ela chama-se coeficiente de variação. Né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular, fazer uma divisão entre o desvio padrão e a média. Né? Então, eu vou tentar, né, aqui, ó, eu vou pegar o desvio padrão e dividir pela média. Eu vou tentar representar a variabilidade em função da média dos meus dados. Né? Então, ele vai me dizer, esse coeficiente de variação, o quê? O quanto
os meus dados são homogêneos ou são heterogêneos. Tá? E o que quer dizer essas medidas de homogeneidade e heterogeneidade? Quando o meu CV for menor que 30, essa continha, eu vou dizer que meus dados são homogêneos, ou seja, uns estão próximos dos outros. Se esse valor for maior que 30, quer dizer que o meu conjunto de dados é heterogêneo. Também é um indicador de qual medida eu usar. A média ou a mediana para representar o meu conjunto de dados. Se esse coeficiente de variação for muito alto, indica que meus dados são heterogêneos, que provavelmente eles são assimétricos. Então, eu tenho que usar a mediana aí para representar esse conjunto de dados. Né? Ele também é utilizado para a gente comparar, por exemplo, dois grupos quanto à variabilidade. A qual dos dois grupos possui menor variabilidade? Aqui possuir o menor coeficiente de variação. Eu posso até comparar como eu vou fazer uma relação entre o seu desvio padrão e a sua média, podem ser até de medidas diferentes. Né? Podem ser medidas em escalas diferentes, que ele vai só me dizer se o meu conjunto de dados é homogêneo ou heterogêneo. Tá? Então, vamos ver lá como que a gente calcula esse coeficiente de variação. Não era isso que eu queria fazer. Então, vou pegar aqui ó, esse mesmo conjunto de dados aqui, ó. Essas notas aqui. Ó. Vou pegar a nota do aluno B. Vou colocar aqui embaixo. Como que eu vou calcular o coeficiente de variação? Eu vou calcular a média e o desvio padrão. Tá? A gente já aprendeu, igual a média, igual a desvipad do A. Vou calcular aqui. Tem a média e o desvio padrão. Bom, agora eu vou calcular o meu coeficiente que é o meu CV, geralmente em porcentagem. Então, vai ser igual a quem? Desvio padrão dividido pela média. Eu vou colocar ele, vou repetir ele aqui embaixo, tá? Ó, igual, só para a gente colocar em porcentagem, tá? Aqui, ó, tem um campinho de porcentagem. Então, vamos lá. Deu 22,59. O que nós podemos interpretar disso? Que as notas do aluno B são homogêneas, porque o CV foi menor que 30. Ok? Quanto o coeficiente de variação? Sim, não?
Estão vivos? Já estão em posição fetal chorando? Eu só não entendi a fórmula do coeficiente, o S que fica em cima. Ah, tá. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá? Vou colocar um parênteses, tá? Desvio padrão. Vou colocar uma barra que é dividido, tá? Pela média. Que daí tem a porcentagem, tá? Vamos arrumar aqui. Ok? É o desvio padrão que eu calculei. Sim, agora eu entendi. Dividido pela média vezes 100, é que eu coloquei aqui o percentual para ele dar, né? Que deve dar em porcentagem. Então, essa é a interpretação dele, né? Se ele vai ser homogêneo ou não homogêneo. Qual que é o problema do coeficiente de variação? Se as minhas medidas, elas forem medidas muito pequenas. Porque o que acontece se elas forem muito pequenas? Quando eu dividir, a média vai ser um valor muito pequeno. Quando eu divido algo por algo muito pequeno, o resultado final é um valor grande, né? Então, ele subestima. Então, eu vou pegar aqui ó, um conjunto de dados. Professor, só uma pergunta. A partir de que porcentagem do coeficiente de variação que é considerado que não é homogênea? 30, maior que 30. Menor que 30. Menor é homogêneo, maior é heterogêneo. Ah, tá, beleza. Tá? Esse aqui é o valor de praxe, né? Algumas literaturas consideram até 50, mas geralmente na área biológica é em torno de 30, tá? Só porque quer ver que eu vou montar um exemplo aqui na hora e não vai dar certo. Ó, tem esse conjunto de dados com valores bem pequenininhos, tá? Vou calcular a média bem rapidinho aqui. Desvio padrão. Só porque eu falei, né? Por exemplo, aqui, ó, tem a média, desvio padrão, coeficiente de variação. O que aconteceu? Os valores são bem baixinhos, né? Quando eu estou dividindo por algo também bem pequeno, até posso colocar mais zeros aqui, ó. Né? Por algo bem pequeno, ele vai subestimar o coeficiente de variação. Então, quando eu tenho valores muito pequenos, muito baixos, eu dispenso o cálculo do coeficiente de variação. Tá? Então, lembrando que ele pode ser inflacionado se eu tiver valores muito baixos, né? A minha medida foram valores muito baixos, que ele pode subestimar aí o coeficiente de variação. Então, uma ressalva quanto a ele. Mas é difícil a gente ter valores, né, na nossa área aí tão baixos. Só tem que for trabalhar aí com alguma coisa de cromatografia, né, que aí já são medidas mais pequenas.
Beleza? Então aqui vou tentar finalizar a questão dos quartis aqui. Vou retomar lá os quartis. Então essas são as nossas medidas de variabilidade. Tem só mais uma que depois que eu falar dos quartis, a gente entra nela. Então, deixa eu pegar aqui. Voltando. Os quartis, né? Então, para a gente tentar corrigir aquele problema lá da amplitude que a gente viu, que é um valor, né, que não tem muita aplicabilidade, tem sérios problemas, a gente vai tentar fazer o quê? Calcular outras medidas que nós vamos chamar de quantis. Uma que vocês já conhecem bastante é o percentil, né? Já ouviram falar bastante do percentil. E é semelhante ao cálculo lá da mediana. Uma outra medida que nós temos são os quartis. Mas qual que é a diferença de um percentil de um quartil? E ainda a gente tem mais uma outra medida que chama decil. Alguém saberia me dizer qual que é a diferença entre quartil e percentil? Eu vou começar pelo quartil, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, daquele exemplo lá dos pesos ao nascer, certo? Lá do hospital. Eu quero calcular qual que é os quartis desses pesos ao nascer. Quartil lembra o quê? Quarto? Quatro, né? Quarto, né? 4 partes. Então, isso quer dizer mesmo os quartis. Eu vou pegar o meu conjunto de dados e vou dividir ele em 4 partes. Vou ordená-los. Eu preciso ordenar. Aqui não está ordenado, tá? Eu preciso ordenar eles e verificar aonde se encontra cada um dos valores. Tá? Então, se eu tiver 4 partes, eu vou ter 3 quartis. Se eu pego um conjunto de dados e divido ele em 4 partes, cada parte equivale a 25%. Vamos pensar que eu peguei e quero calcular a mediana. Qual que era a interpretação da mediana mesmo? 50% dos valores estão abaixo, 50% estão acima, certo? Ó, é a mesma coisa que eu dividi o conjunto de dados aqui, ó, em 2 partes, né? Aqui para o cálculo da mediana, né? Ó, dividi em 2 partes. Vou colocar uma barrinha aqui para a gente dividir. Então, 50% e 50%, né? 50% para cá, 50% para cá. Então, eu tenho a minha mediana. Quando eu dividir em quartil, então, eu vou ter o primeiro quartil, o segundo quartil, que é igual à mediana, o terceiro quartil, que ele vai dividir o conjunto de dados da seguinte forma, né? 25% dos meus dados vão estar abaixo do primeiro quartil. 50% dos meus dados estarão abaixo do segundo quartil. E 75% dos meus dados vão estar abaixo do terceiro quartil. Então, é só uma forma da gente dividir o nosso conjunto de dados, né, em 4 partes. Lembrando aqui que o menor valor é o mínimo e o maior valor é o máximo, né? Bom, Professor, oi, pode falar. seria correto dizer, por exemplo, que o primeiro quartil seria, por exemplo, a média dos valores que são menores do que a média? Vamos dizer assim? Não.
Não posso, porque não equivale. Eu posso dizer, olha aqui, o que eu posso falar? Que o primeiro quartil é a mediana dos valores inferiores da mediana. Ó, peguei os 50% dos valores menores e calculei a mediana novamente. Eu tenho meu quartil 1. Ah, tá, entendi. É que eu Eu tava peguei pensando na meus média mesmo. 50% maior dos meus maiores valores e calculei a mediana de novo. Eu tenho o terceiro quartil. Mas em relação à média eu não posso falar. Entendi. Beleza, obrigado. Ok? Então vamos pegar e vamos calcular esses quartis aqui e vamos interpretar eles. Então eu vou pegar aqui esses valores, tá? Eu só vou copiar e colar aqui embaixo. E vou ordenar eles de novo. Ó. Eles estão fora de ordem. Não vou ordenar, não vamos fazer na mão isso aqui. Vamos fazer já aqui no computador e vamos interpretar. Porque ele dá uma divergência em questão de algoritmo. Então, vamos lá. Quartil 1, quartil 2, quartil 3. Vamos calcular eles aqui no Excel. Como que eu calculo o quartil? 1. Tem uma função que se chama quartil. Só que a gente vai usar essa função aqui, ó, quartil inc, que vai incluir os valores da medida, tá? Por exemplo, se for um número ímpar, eu quero que ele inclua aquele valor do centro no cálculo. Se eu colocar esse x, ele não vai incluir. Então, a gente sempre vai trabalhar aqui com o quartil inc, tá? Eu vou selecionar os dados, não preciso ordenar, o Excel já entende, ele ordena sozinho. Vou selecionar os valores, vou colocar ponto e vírgula, qual quarto que eu quero. Ó, ele me dá o indicativo ali do lado. Se eu colocar 0, ele vai me dar o valor mínimo. Se eu colocar 1, ele vai me dar o primeiro quartil. Então, eu vou colocar 1. E fecho parênteses. Para calcular o quartil 2. De novo, quartil, inc, seleciono todos os dados. Ponto e vírgula, segundo quartil, 2, né? Então, temos o segundo quartil. Terceiro quartil. Quartil, inc. Vírgula 3. Temos todos os quartis. Conseguiram montar aí, pessoal? Sim. O que significa esse primeiro quartil aqui, esse valor? Vou escrever aqui o primeiro, tá? Vou tirar essas coisas. 25% dos pesos ao nascer são inferiores vou arredondar, tá? Sem a decimal. Oh, mas 25%, vou escrever melhor aqui, né? Ficou melhor, né? 25% das crianças possuem peso ao nascer inferiores a naquele hospital ali, né? E aqui?
50%. Ó, lembra, o quartil 2 é igual à mediana. Inferiores a... Se eu calcular a mediana, vai dar esse mesmo valor. E 75% das crianças têm peso superior a... Ó, só para a gente calcular aqui, ó, vou calcular a mediana, tá? Para a gente ver que bate com o quartil 2. Ó. Ó, bateu, né? Ó. Esse. Aí, bom. Bom, beleza o quartil, então, pessoal? Eu divido ele em 4 partes e calculo cada uma dessas partes. E o percentil lá que vocês veem em pediatria? Qual que é a ideia? Divide o conjunto de valores em 100 partes. Em 100 partes, né? E tem uma outra medida que a gente chama de decil. Divide em 10 partes. Então, eu tenho, se eu for calcular os percentis, eu tenho 99 percentis. Qual que é a diferença? Cada percentil vai valer 1%. Então, vamos pegar aqui, vamos calcular o percentil 10. Vou colocar aqui, ó. Vamos calcular o percentil 10. Este conjunto de dados. Ah, faltou S. Então, P10, percentil 10. Como que eu vou calcular isso? Alguém tem uma ideia? Existe uma função percentil inc. Seleciono todos os dados. Ponto e vírgula. 0,1, que é 10%. Aqui, ó, a diferença que eu vou ter que colocar aqui, eu não vou colocar lá quartil igual fazer do quartil, tá? Eu vou ter que colocar aqui, ó, a decimal da percentagem. Calcular o percentil 90, né? Que são os tradicionais aí, né? Igual a percentil inc 0,9, que é o percentil 90. Vamos calcular o percentil 25? Seleciono os dados. 0,25. Olha que legal aqui, ó, o percentil 25. Ó, 28, 40, 25. 28, 40, 20. Então, o quartil 1 é a mesma coisa que o percentil 25. Porque cada percentil equivale a 1%. O primeiro quartil não é 25% inferiores? O percentil 25 também. Qual que é a interpretação disso? 10%. Deixa eu copiar lá de cima.
Ok, então, percentil, pessoal. O que então se verifica lá para saber daquelas curvas, né? Dessas curvinhas aqui lá da pediatria? Né? Que o que a gente tem? Aqui no meio a gente tem a mediana. E aqui a gente tem os percentis. Ah, o percentil 97. Eu vou lá. Aqui calculo, em vez de, né? Coloco 97, eu obtenho o percentil 97. Para verificar a questão aí de crescimento, peso, né? Das crianças. Né? Aqui para as meninas, né? Também. Então, como que são criadas essas tabelas? É levantado um conjunto de dados gigante, calculado essas medidas aí para definir os padrões. Já viram, né, as medidas, essas tabelinhas lá na pediatria, né? Sim? Não? Já. Então, ela vem dessa lógica aqui. Então, é levantado um conjunto de dados gigante, aonde que se faz um cálculo desses percentis para definir aquela linha base. Baseado naquilo, é feito o acompanhamento das crianças. Né? Então, é através desse percentil. Qual que é a lógica do cálculo? Pega todos os valores, ordena e acha o valor que corresponde a 10% dos inferiores. Acha a posição e aquele valor. Exatamente como a gente fez lá para a mediana. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Né, ó. Eu vou achar lá, só vou mudar uma questão da posição aqui que eu quero. Porque eu vou ter vezes 100, né? Eu vou ter que considerar o percentual que eu quero. Né? Então, esses percentis... Aqui, ó, tem um exemplo de como a gente faria na mão, tá? Mas é igual a gente calcular a mediana. Só que em vez de eu falar lá n dividido por 2, eu vou fazer o quê? N vezes o percentil que eu quero dividido por 100. Que é essa continha aqui, ó. E a mesma coisa, ó, em vez de ser n por 2 que a gente tinha, agora a gente incorpora isso aqui, ó. Né? O percentil que eu quero dividido por 100, para ter as porcentagens. Mas a ideia é a mesma. Ok? Quanto ao percentil também, pessoal? Deu para entender o cálculo? Beleza. Interpretação? Vamos agora à nossa última medida aí, temos 5 minutos ainda. É a nossa última medida de variabilidade, que é o intervalo interquartílico. Quando o nosso conjunto de dados é assimétrico, e eu vou usar a mediana para representar o meu centro do meu conjunto de dados, eu tenho que apresentar também junto a ela uma medida de variabilidade. E essa medida de variabilidade é um intervalo interquartílico. Quando eu apresento a média, meu conjunto de dados é simétrico e eu apresento a média como uma medida de resumo do centro de dados, eu acompanho ela do desvio padrão, para ter uma noção de variabilidade. E aqui o intervalo interquartílico, quando for acompanhado da mediana. Então, o intervalo interquartílico é igual ao quê? Quartil 3 menos o quartil 1. É só a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1. Nesse exemplo aqui, né, dos pesos ao nascer, eu vou pegar lá qual que é o quartil 1. O quartil 3, ó, o quartil 3 aqui, menos o quartil 1. Então, esse aqui é o meu intervalo interquartílico. Qual que é a interpretação dele? É a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Não tem muita interpretação.
Tá? Então, ele vai sempre acompanhado quando eu reporto a mediana, eu vou reportar esse intervalo interquartílico. Ok, gente? Ok. Então, vou parar aqui. Só consigo voltar aqui no Teams. Bom, eu vou colocar para vocês já a atividade que vocês têm que fazer com o banco de dados de vocês, tá? Vai ser nos grupos menores, lá acho que eram de 4, né? 4 pessoas? Já não lembro mais. 4 ou 5? 4, né? E eu vou colocar lá a atividade lá no FPR Virtual para a gente começar a trabalhar com os dados referente a essas medidas que a gente aprendeu até agora, tá? Mas vai ter prazo aí para vocês fazerem isso, bastante. E daí a gente encerra por aqui. E falta a gente ver como que monta uma tabela para dados contínuos. E daí nós vamos partir para as probabilidades. Beleza, então, gente? Tenha aí um ótimo final de semana. Tudo de bom. Guardem com carinho aquele banco de dados de vocês que vocês vão usar. Então, cada grupo já pode ficar com uma cópia. Já conseguiram exportar lá do Forms? Não fiz isso ainda, mas eu sei fazer, professor. Tá? Qualquer coisa, o Eluan tá por aí, o Eluan ajuda, né? Eu não sei se o Eluan caiu, tá? Não, o Eluan tá aí. Daí, qualquer coisa, o Eluan ajuda vocês, tá? Daí distribuem para os grupos, né? Cada grupo com o seu tema. Beleza, então, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, professor. Tchau.